Boa tarde, meus irmãos. Vamos ficar de pé na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Boa tarde aos amados também que estão nos assistindo nas suas casas. Hoje estamos aqui para nos colocarmos na brecha pela nossa família, amém? Estamos nesse propósito da igreja de joelho e a família de pé. Nós somos a igreja do Senhor e quando nós nos colocamos de joelho, quando nós aplicamos o nosso coração a orar, nada pode nos impedir de receber a bênção do Senhor, amém? A única pessoa que pode nos impedir de receber a bênção somos nós mesmos, né? Quando nós não fazemos aquilo que a palavra manda, porque o Senhor diz que Ele tem compromisso com a sua palavra, Ele não tem compromisso comigo, Ele não tem compromisso com aquilo que eu falo, com aquilo que nós falamos, mas Ele tem compromisso com a palavra dEle. Quando nós falamos, quando nós pregamos a palavra do Senhor, quando nós oramos em cima da palavra dEle, os milagres acontecem, amém? Glória a Deus. Vamos então buscar a face desse Senhor maravilhoso, vamos fechar os nossos olhos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, ó Deus, nós queremos consagrar as nossas vidas a Ti, ó Pai. Ó Deus, o Senhor é o dono da nossa vida. O Senhor, meu Deus, é o dono do nosso coração. Ó Deus, todas as coisas pertencem a Ti, ó Deus, e sem Ti nada do que foi feito teria sido. Ó Pai, por isso, ó Deus, aqui nós estamos, porque cremos que para tudo existe um propósito. O Senhor diz isso na Sua palavra, que para tudo, para todos, para cada um de nós, o Senhor tem um propósito. E o propósito, ó Deus querido, da nossa casa é Te servir. O nosso propósito, ó Deus, o nosso compromisso é com o Senhor. O nosso compromisso, ó Deus, é com a Tua palavra. E aqui nós estamos para nos colocarmos nessa brecha, Senhor. Ó Pai, para nos colocarmos, ó Deus, em batalha pela nossa casa. Para batalharmos, ó Deus, pelo nosso lar e dizer, ó Deus, que nós não aceitamos mais. Nós não aceitamos mais nenhum tipo de sofrimento, porque a Tua palavra diz que o Senhor já levou consigo todas as dores e todas as nossas enfermidades. Então nós não temos que viver sofrendo, nós não temos que viver mendigando a bênção, porque a bênção do Senhor já nos pertence. A Tua palavra diz que todas as coisas, que todas as bênçãos já nos foram dadas. Nosso papel é tomar posse, e nós tomamos posse agora. Nós tomamos posse, ó Deus querido, da salvação da nossa casa, da conversão do marido, da esposa, dos filhos. Ó Deus, nós tomamos posse de todas as bênçãos que o Senhor, meu Deus, tem para nos entregar, ó Deus. Pai, nós queremos ver a nossa casa em santidade. Queremos, meu Deus, ter a nossa família em santidade. Queremos ter os nossos filhos em obediência à Tua palavra. Ajuda, meu Deus, essa mãe, esse pai que a Ti está clamando nessa hora, pela vida do seu filho, pela vida da sua filha. Espírito Santo de Deus, toca nessa vida agora. A palavra do Senhor diz que não é nem por força, nem por violência, mas é tudo pelo Teu Espírito, é tudo pelo Espírito Santo de Deus. Ó Deus, e nós queremos, ó Pai, o Teu toque agora. Toca, Senhor Jesus, nessa família, toca na vida deste marido, ó Deus, dessa mulher que já não aguenta mais, ó Deus, tanto sofrimento no seu casamento. Ó Espírito Santo de Deus, nós sabemos que o Senhor pode fazer a obra. Nós temos a plena certeza, Senhor, nós confiamos em Ti, que a bênção de Abraão está sobre nós. Ó Deus querido, nós teremos a nossa casa, Pai, na Tua presença. Nós teremos os filhos, os netos, os bisnetos, ó Pai, toda a nossa descendência, Senhor, andando na Tua presença. Vem olhando, ó Deus, para essa família agora. Toca, Senhor Jesus, na vida dessa mãe. Toca, Espírito Santo, agora na vida deste filho. Oh Deus, traz de novo a alegria, o brilho no olhar dessa família, Deus. Essa mãe que diz, eu já não tenho mais alegria em voltar para casa.
Eu já não consigo ver alegria em olhar para os meus filhos. Oh, minha irmã, o Senhor está renovando essa alegria dentro de ti agora. O Senhor está tirando toda a vergonha, tudo aquilo que estava entristecendo o teu coração. Somente creia. Somente creia, somente agora se coloque neste papel de acreditar que o Senhor é o mesmo e a sua palavra é imutável. Aquilo que o Senhor prometeu, Ele cumprirá, porque assim diz a sua palavra. Ó Deus querido, nós cremos que segundo a tua palavra que diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ó Deus, que essa bênção agora venha estar sobre nós, que essa bênção, ó Deus, venha estar sobre essa pessoa que está nos assistindo da sua casa agora. Ela está em prantos, ela está em lágrimas, porque ela já não sabe mais como lidar com o filho, ela já não sabe mais como lidar com este marido, ele já não sabe mais como lidar com a sua esposa. Oh Espírito Santo, direciona, meu Deus, este marido, direciona esse pai, essa mãe, esse filho. Direciona, meu Deus, essa família que está unida, que está orando, que está se colocando na brecha um pelo outro, que estão, ó Deus, se consagrando diariamente. Oh Senhor Jesus, faz a obra, faz, Senhor, os teus milagres, faz, ó Deus querido, as tuas maravilhas. Oh Deus, nós queremos declarar que a nossa casa, Senhor, que a nossa casa será uma bênção, que a nossa família será uma bênção, porque a bênção do Senhor, ela está sobre nós. E aonde quer que nós venhamos a colocar a planta dos nossos pés, como a tua palavra diz, o Senhor nos daria por herança. A nossa família nos pertence, meu irmão. Oh minha irmã, a tua família te pertence. Não se deixe ser levado por outros pensamentos. Não aceite perder teu casamento, não aceite perder o teu filho, a tua filha. Não aceite, se levante em oração e creia que a obra do Senhor, que a boa vontade do Senhor já está sendo feita dentro das nossas casas, ó Deus. Tudo bem, irmãos? Sejam bem-vindos à casa de Deus. Muito boa tarde, dê um tchauzinho para o seu irmão, para a sua irmã aí, em nome de Jesus. As irmãs vieram em peso hoje, né? Só tá eu e o Luiz representando aqui os homens hoje, né? Mas a mulherada tá aqui buscando a Deus, e louvado seja... tá aqui o Silvio também, né? Meu amigo câmera aqui também, em nome de Jesus, tá aqui operando aqui a nave. Meus amigos, podem se assentar, sejam abençoados agora com a boa palavra de Deus. Gente, nós vamos entrar em um assunto que eu acredito que todos nós precisamos. Eu, você, pode ser pessoas que estão já convertidas, que andam com Jesus há muitos anos. Podem ser pessoas que conheceram Jesus há pouco tempo, mas nós precisamos disso aqui que nós vamos aprender. Enquanto você abre a sua Bíblia, no livro de Provérbios, capítulo 13, a partir também do versículo 13, o pastor vai falando com você aqui. Você, por acaso, na sua vida, você já desprezou algo que depois você sentiu falta? Levanta a mão e balança assim: pastor, eu já desprezei coisas que depois me fizeram falta. Já desprezou talvez família, já desprezou talvez, eu posso até aprofundar aqui, talvez, pastor, eu desprezei o amor que alguém tinha por mim. Eu desprezei o cuidado que tinham comigo, desprezei a empresa que eu trabalhava, desprezei, enfim, tantas coisas na vida. E eu até faço me lembrar também, aqui no meu coração vem aquele momento de infância. Alguém lembra quando na infância os pais mandavam para a escola? Alguém lembra da infância? Pastor, olha, não era muito, tem pessoas que teve pouca oportunidade para estudar, mas eu posso dizer para você que minha mãe dizia assim para mim, não sei se você escutou mesmo, a minha mãe falava mais ou menos desse jeito assim: olha, estuda para não ficar burra igual a mãe. Alguém escutou isso dos pais também, que às vezes da humildade, não conhecia, não tinha muito estudo, né? E falava: olha, eu queria que você estudasse mais do que eu, porque eu não tive estudo. Estuda para você aprender.
E eu vou perguntar para vocês, talvez dentro da sala de aula tinha matérias que a gente não gostava de estudar, e talvez a gente nem gostava de ir para a aula. Quem não gostava de ir para a aula? Pastor, eu ia, mas eu não gostava não. Eu vou falar bem a verdade para o senhor. Só que depois que chegou uma certa idade na sua vida, aí você fala, puxa vida, quando aquelas coisas que eu aprendi lá atrás, eu deveria ter aprendido de verdade, deveria ter me esforçado de verdade, porque hoje me faz falta. Se eu tivesse estudado mais, se eu tivesse feito um pouquinho mais de esforço, se eu tivesse me dedicado um pouquinho mais, eu talvez hoje não sofreria tanto. Vou perguntar de novo, pensando nesse sentido, pensando na questão de família, na questão de talvez você falar, pastor, olha, se eu tivesse pensado melhor, eu tinha pedido perdão antes daquela pessoa morrer, se eu tivesse pensado melhor, eu tinha me reconciliado com aquela pessoa. Agora, olhando nesse sentido, você consegue perceber quanta coisa que nós desprezamos na vida? Quem desprezou os ensinamentos do pai e da mãe? Que a mãe falava, eu te avisei, eu te falei, você não quis me escutar, eu falei para você que isso era errado, eu falei que isso era uma coisa que você não deveria fazer, você deveria ter pensado melhor. E quem despreza as coisas que recebem, as coisas que até mesmo, você sabe que até as quedas não podem ser desprezadas? Olhem para o pastor, por gentileza. Quem às vezes cai na vida, em todos os sentidos, ela pode cair financeiramente, ela pode cair muitas vezes, talvez no emocional, no sentimental, às vezes a pessoa pode até ter um desemprego na vida, enfim, são quedas que nós passamos, períodos difíceis da vida, e eu posso dizer para você que esses períodos também são importantes para a gente. Por quê? Porque esses períodos nos fazem reter a firme palavra no coração, a ponto de fazer o quê? Ao ponto de crer e acreditar que aquela passagem ruim da minha vida, eu não vou desprezar para não errar novamente no mesmo lugar. Então nós temos que aprender a não desprezar o pastor, não desprezar a igreja, não desprezar o que, gente? A palavra. Por que, pastor, não pode desprezar a palavra? Até aqui está fácil de entender o que nós vamos aprender hoje? Aprender a não desprezar as coisas de Deus, a não desprezar o que Deus entrega nas tuas mãos. Tem coisas que foi Deus que deu para você, mas você desprezou, e sem saber que aquilo era de Deus, você jogou fora, e depois, como diz um dito popular, chorou por ter desprezado aquilo que você deveria ter dado valor. Vamos então, aqui no capítulo 13, versículo 13 diz assim, e Provérbios 13. O que despreza a palavra, vai acontecer o que com a pessoa que despreza a palavra? Perecerá. Mas o que teme, que respeita, que tem temor ao mandamento, será o que? Galardoado. Pergunto para você, você sabe o que é galardão? Galardão é a recompensa. Então a Bíblia está dizendo para a gente assim, preste atenção que isso aqui, os provérbios de Salomão, são muitos provérbios que vêm para nos alertar, para nos fazer abrir os olhos, para nos mostrar muitas vezes a deficiência de certas áreas da nossa vida. E aqui ele está dizendo claramente, aquelas pessoas que não têm cuidado, as pessoas que não dão atenção às palavras que Jesus ensina, aquilo que o Evangelho, as sagradas Escrituras estão lhes dando condições de aprender, aqueles que desprezam, significa pessoas que não dão atenção, que tipo fazem pouco caso. Já viu criança fazendo assim? Tô nem aí. Aí está o cristão, a pessoa que é de Jesus, a pessoa que é, vamos dizer assim, uma pessoa que tem um coração voltado a andar com Deus, ela está com o coração dela desprezando o que o Senhor fala. Tipo, Deus vem e fala para você, você tem que perdoar, mas você diz, eu não vou perdoar. Deus fala com você, olha, você deve agora começar um empreendimento novo, diga amém. Você tem que começar um empreendimento novo que eu vou te prosperar. Aí você diz, não vou, porque eu já tentei de todo jeito e não dá certo. Sabe quando você já está preso nas suas convicções, aí você começa então a desprezar qualquer outra ideia que venha de Deus, ou que venha até de alguém usado por Deus. Você crê que quando o pastor prega o evangelho, ele está sendo usado para te abençoar?
Você acredita nisso? Pastor, eu acredito e tenho essa convicção dentro do meu coração, só que na hora de aplicar eu não consigo. Na hora de fazer, pastor, o senhor prega, quem entende a pregação do Evangelho? Você consegue entender? Pastor, o pastor está pregando, não entender, pastor, eu não preciso conhecer a Bíblia do começo até o fim, eu só preciso saber o que Deus está falando comigo hoje. Não é o que a Bíblia diz, que a cada manhã as nossas forças e a palavra de Deus são renovadas? Toda manhã você levanta e desperta, você lê o Salmo 91 todo dia, vou dar um exemplo, mas todo dia Deus fala algo novo, todo dia Deus traz uma reflexão, não uma reflexão, mas na verdade uma revelação diferente. E o que quer dizer isso? Isso quer dizer que Deus realmente se importa com você, amém, gente? Agora, pensando na família, vamos ser sinceros, não tem momentos que a gente pensa em não orar mais? Pastor, olha, eu vou orar por mim, eu vou orar pela minha vida, vou orar pela minha salvação, mas pelo meu marido eu não oro mais, pela minha esposa eu não oro mais, pelos meus filhos eu não oro mais. Pastor, eu não vou ficar me matando, me martirizando, sofrendo, chorando por causa da falha dos outros, eu vou lutar por mim agora, vou esquecer de tudo. Agora eu pergunto, você tem desprezado a sua família? Você tem desprezado os seus familiares? Ah, pastor, mas é que o senhor não sabe o que eles fizeram para mim. Não interessa o que eles fizeram, você é uma mulher, um homem de Deus, amém? Ah, pastor, mas é que o senhor não tem ideia do que aconteceu. Vamos fazer o seguinte, nós vamos ter um vislumbre melhor dessa mensagem. Vamos, por favor, em Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, capítulo 25, versículo 24. A Bíblia fala no livro de Jó, que não precisa você abrir lá, mas no livro de Jó a Bíblia diz que a criança que acabou de nascer, ela já é inquieta. Quem já leu o que o Jó falou isso? Acho que se não estou enganado é Jó 31 que ele fala, a criança de bem poucos dias é inquieta. Então assim, desde que nascemos, nós somos inquietos. O que é isso, pastor? Aquela pessoa que quer resolver as coisas para ontem, que quer tudo antes da hora, que quer que aconteça tudo de uma vez, e não é bem assim, é ou não é verdade? Nós temos que saber esperar a hora certa, esperar com paciência em quem? No Senhor. Vou esperar com paciência em Deus, Deus vai me abençoar, Deus vai me livrar, Deus vai fazer a obra dele na minha vida. Porém, aqui eu quero dizer para você, se você conhece bem a história, eu vou só dar um deslumbre do início para você. Aqui nós vamos falar a história de dois irmãos gêmeos, um chamado Jacó e outro chamado Esaú. Vocês lembram dessas duas figuras na Bíblia? Até muito lembrado, muito mais o Jacó, porque o Jacó, quando em muitas e inúmeras vezes salmistas, profetas disseram, né, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Só que se não tivesse acontecido o que nós vamos ler agora, o desprezo do irmão mais velho chamado Esaú, nós então recitaríamos o Deus de quem? De Abraão, de Isaac e então Esaú. Esaú estaria no lugar de Jacó, se ele não tivesse desprezado a bênção. Vamos fazer a leitura do versículo 24 em diante, diz assim: e cumprindo-se os dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre. E saiu o primeiro, que era o que, gente? Ruivo, e todo com uma veste cabeluda, por isso chamaram seu nome Esaú, que o significado de Esaú é cabeludo, tá? Então essa criança deve ter nascido muito peludinha, né? O seu corpo bem peludo e com bastante cabelo, então Esaú significa cabeludo, amém? Continuando, e depois saiu o seu irmão agarrado aonde? A sua mão no calcanhar de Esaú, por isso se chamou o seu nome Jacó, e era Isaac da idade de 60 anos quando os gerou. Jacó significa enganador. Por que colocar o nome de enganador nele? Porque aquele que nascesse primeiro, aquele que quando a mãe desse à luz viesse primeiro ao mundo, seria o primogênito, ainda que fosse por questões de segundos ou até mesmo de uns minutos.
Porque vocês já viram que às vezes no parto de uma mulher que está grávida de gêmeos, nasce uma criança 10 minutos, às vezes até um pouco mais, 15, 20 minutos, aí a outra criança espera um pouquinho, a mãe toma um fôlego ali, aí nasce a outra criança. Então o filho mais velho tem alguns minutos ali de antecedência, então se torna o mais velho. E a Bíblia fala sobre uma lei, um direito que se tinha, um direito que se dava para os filhos que nascessem primeiro, o direito conhecido como primogenitura. Vocês já ouviram esse direito na Bíblia? Já ouviram falar? Primogenitura é o direito do filho mais velho. Então o filho mais velho, ele tinha então o poder de receber a herança do pai tudo em dobro. Se ele fosse rei, por exemplo, o pai morresse, quem assumia a responsabilidade? O filho mais velho. Se Jacó tivesse ali se Isaac tivesse mais 10 filhos, quem seria o mais velho? O Esaú, não só pelo tempo. E quem seria o primogênito? Aquele que por direito nasceu primeiro do que os demais. Quem entendeu até aqui? Tá fácil, né? Agora continuamos, 27. E cresceram os meninos, e Esaú foi varão perito da caça, varão do campo, mas Jacó era varão simples, habitando em tendas. Gostava de ficar em casa. E amava Isaque a Esaú, porque a caça era de seu gosto, mas Rebeca amava quem? A Jacó. E Jacó cozera um guisado, e veio Esaú do campo, estava ele cansado, e disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço-te, comer deste guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou o seu nome Edom. Esse guisado vermelho de lentilhas chama-se Edom, por causa que o significado era vermelho. Então disse Jacó: vende-me hoje a tua primogenitura. Para e olha para o pastor aqui um pouquinho. Eu acho que todos já tinham conhecimento disso aqui, mas eu quero relembrar você uma coisa. Quando então esses dois meninos cresceram, lembrando que nasceu Esaú, e já coladinho no Esaú estava quem? O Jacó. Ele foi chamado de enganador porque ele já estava tentando puxar o irmão dele para trás para ele sair primeiro. Você imagina a briga dentro do ventre da mãe ali, né? Não vou entrar nesses detalhes, mas já dá para entender que Jacó, ele era aquele que era perseguidor da bênção. Como assim perseguidor da bênção? Sabe aquela pessoa que insiste até ver o milagre acontecer? Você é assim ou não? Você é aquela pessoa que persiste até ver acontecer? Você persiste? Porque se você não persiste, qualquer coisa faz você desanimar, verdade ou não é? Se você não for persistente, qualquer coisa, qualquer batalha que vier, você desanima. Quem já percebeu que tem certas coisas que você para de buscar? Ô pastor, tem coisas que eu acabo até desanimando, mas não deve desanimar. Pensando em tudo isso aqui, olha o que diz o versículo de número 31 novamente. Então disse Jacó: vende-me hoje a tua primogenitura. Pergunto para vocês perceberam uma coisa que está acontecendo aqui? Uma coisa que eu posso dizer para você que talvez seja uma das piores coisas que existam dentro de um lar. Você sabe que existe diferença de lar para uma casa. Casa é o imóvel que está ali. Quando nós temos uma família que tem um lar, quando temos um lar, ali constitui-se uma família. Ali um ama o outro, um se interessa pelo outro, os cuidados, amém? Então tem a diferença do lar para a casa. Casa é só um ambiente de pessoas, ou ali onde tem pessoas que circulam. Lar é onde um se compromete com o outro, que quer ver o bem do outro. Agora eu pergunto de novo para você, para a gente reformular. Vocês perceberam na leitura que a Rebeca amava o Jacó? Vocês perceberam na leitura? A Bíblia diz: a Rebeca ama Jacó. Por que ela amava Jacó? Porque ele gostava de ficar em casa com ela. Não é o que a Bíblia fala, que o Jacó era um homem simples que gostava de ficar na tenda, ou seja, ele gostava de ficar em casa. Já o nosso amigo Esaú, ele era um camarada que gostava de caçar. Ele era um camarada que gostava de sair para o trabalho, ele era meio bruto. E o pai dele gostava mais dele porque ele era diferente.
porque agradava mais o pai dele saber que ele era um caçador. Ou seja, dentro de casa, o pai e a mãe eram dividiam o amor dos filhos. Gente, dentro de casa não pode se ter um que seja mais amado e o outro menos amado. Você consegue entender isso? Mas pastor, um dia eu escutei uma mãe falar isso. É uma mãe também que faz parte da minha família, não é a minha mãe, mas uma pessoa que faz parte do meu aglomerado de familiares. Ela disse assim: ai, para vocês eu não ligo tanto, tá? Eu estou dando aqui uma visão superlativa, isso não diz respeito comigo, mas pessoas que vivem assim: ai, eu não dou tanta atenção para você, por causa que eu sei que vocês estão bem, eu dou atenção para aquele que é problemático. Vocês já ouviram isso aí já ou não? Agora eu pergunto para vocês, se o amor é o mesmo, você precisa dar atenção mais para um do que para o outro? Se o amor é o mesmo, eu preciso dividir o amor é o mesmo. Só que as pessoas às vezes se enganam com: ah, pastor, mas é que aquele ali precisa mais. Não, todos os dois precisam. Aquele que talvez aos seus olhos não precise, aquela pessoa pode estar crescendo, sentindo-se desprezada por você, e você não saiba. Ah, mas está sempre perto de mim, pastor, nem imaginei. Pois é, o que você não imagina é o que acontece. Aí você veja, dentro de casa, eles queriam que o filho, eles queriam dividir o amor dos filhos. A mãe ama esse aqui e o pai ama esse aqui. Não pode ser assim. Você pode ter 10 filhos, os pais têm que exortar, amar e dar o mesmo que dá para um, tem que dar para o outro. Amém, gente? Então veja que já começou dentro de casa essas contendas. Eles não conseguiam discernir que a vida que eles estavam levando, a forma que eles estavam ensinando, era uma forma errada. Já pensou você olhar para o teu pai e falar: puxa vida, o meu pai ama o meu irmão, mas não me ama? Triste isso ou não? Aí o outro filho fala: puxa vida, a minha mãe ama só o outro, mas não ama eu. Então veja que já cresceu essa rixa entre eles, porque eles tinham divisão do amor. Todos devem ser amados e tratados do mesmo jeito. Desculpe o que eu vou falar. Você já ouviu falar, isso aqui é uma lei que eu estou inventando agora, mas isso aqui acontece. Você já ouviu falar da lei a lei chamada a lei oh Jesus, como que se chama a raspinha do tacho? O filho mais novo. Puxa vida, como que as pessoas falam? Puxa vida, me fugiu aqui agora da cabeça. Mas quando o filho mais novo, normalmente ele é mais mimado que os outros. O filho mais novo sempre recebe mais atenção do que os mais velhos. É ou não é verdade isso? Sim. Os mais velhos são bem mais maltratados do que os mais novos. Os mais novos podem fazer o que quiser, o mais velho, quando fazia aquilo que o mais novo faz, meu Deus do céu, quem já levou umas chicotadas do pai e da mãe? Umas chineladas, umas varadinhas, né? Vara de marmelo, levava dessas também ou não? Ô pastor, antigamente era assim. Triste é a realidade, mas eu vou dizer para você, como que pode você conseguir corrigir um filho e o outro não? Agora eu queria que você entendesse, não adianta você querer fazer um filho ser igual ao outro. Vou falar de novo, não adianta você tentar fazer um filho ser igual ao outro. Mas esse meu filho é uma bênção, mas aquele ali não é. Por que você não é igual ao teu irmão? Toda vez que você faz isso, você está trazendo problema para você mesmo. Aí você veja o que está acontecendo, né? Chega um momento que ele vai caçar, né? Vamos trocar aqui o intuito. Ele vai caçar, ele está trabalhando, e quem está em casa? Jacó. Jacó gostava de ficar em casa, não gostava de trabalhar, gostava de ficar debaixo das asas da mãe, gostava de ficar ali debaixo da asinha da mãezinha. Aí quando a Bíblia fala que o Esaú chegou, ele estava como, gente? Com fome. Só que eu vou perguntar para vocês, a gente leu aqui, por isso que é bom prestar atenção na leitura. Na leitura nós fizemos aqui o meu amigo Esaú, ele fala aqui, versículo 32, e disse Esaú: eis que estou a ponto de fazer o quê? De morrer, e para que me servirá logo a primogenitura? Ele está se perguntando para si mesmo. Agora eu pergunto para você uma coisa, para a gente poder dar sequência à outra parte da mensagem.
O Esaú, quando ele chega, ele não faz uma tempestade em copo d'água. Você já viu pessoas da sua família fazendo tempestade em copo d'água? Levanta a mão e balança assim, ó. Isso. Você já fez tempestade em copo d'água? Você sabe o que é fazer tempestade em copo d'água? Você aumentar a coisa. Quem já disse assim, eu estou morrendo de fome? Você está morrendo de fome, irmão? Porque estar morrendo de fome é quando você está só couro e osso, pele e osso. Quando você não tem o que pôr na boca. Uma pessoa que está morrendo de fome, ela está deitada, jogada, não tem força para levantar, não tem força para ficar em pé. Isso é uma pessoa que está morrendo de fome. Agora eu pergunto, o Esaú estava morrendo de fome? Não. Só que tem pessoas que fazem tempestade em copo de água. Ah, porque eu não aguento mais esse filho. Só que você fala desse jeito, mas no outro dia você está fazendo o quê? Você está lá assim, ó, tadinho, você entende? Então a gente tem que aprender a ser um tanto quanto racional, mas também aprender a usar a fé, porque a Bíblia está dizendo que ele estava quase morrendo. Vou falar para você o seguinte: na hora da fome, na hora do aperto, na hora da dificuldade, se você olha para a dificuldade e aumenta ela, a coisa vai ficar melhor ou pior? Aí outra pergunta que eu faço para você, eu gosto de fazer essas perguntas aqui para vocês. Pensem dentro do seu coração agora. Se a gente ouve falar nos dias de hoje, coronavírus, as pessoas não querem vir para a igreja por causa do coronavírus, aí a pessoa, ela de tanto ouvir isso, e fica lá no jornal, morreu 1.500 pessoas, 1 milhão de pessoas, 600 pessoas, 1.500 pessoas, aí a pessoa vai guardando aquilo no coração, aquilo vai entrando aonde? Na alma da pessoa, a pessoa vai ficando abatida, aí vamos dizer que a pessoa contraiu o vírus, porque muitas pessoas, inclusive até da nossa igreja, que passaram por isso, venceram, diga amém. Todos venceram, passaram por cima, venceram em nome de Jesus Cristo. Agora eu pergunto para você, se a pessoa está abatida, eu vou morrer, é verdade, não vai dar certo, como que a pessoa fica? Ela vai melhorar ou vai piorar? Então eu pergunto para você, na fome do Esaú, porque eu não quero hoje que você dê ênfase para o Jacó, eu só quero falar do Esaú. Na hora que o Esaú estava com fome, ele aumentou o caldo. Sabe aquela pessoa que ela quer aumentar? Ai, eu estou com dor. Ela quer, minha esposa fala, a pessoa quer se fazer. O que uma pessoa quer se fazer? Quer dar uma de coitadinho. Quer que alguém tenha dó dela. Quer que alguém fale, ai meu Deus, está sofrendo mesmo, né? Ai, coitadinho. Você entende que tem pessoas que são assim? Tem pessoas que ela está com dor no dedinho mindinho do pé. Nossa, eu não consigo nem pisar no chão. Minha perna está até, ai, o joelho, ai, a bacia. Ai, meu Deus, eu acho que eu vou ter que ficar deitado o resto do mês. Sabe aquela pessoa que gosta de, sabe? Ela aumenta tudo. Ai, porque, vamos dizer assim, ó, eu estou com dor no dedinho mindinho do pé e você também. Ah, mas a minha dor, você não sabe como que é. Então veja que o Esaú, ele está fazendo o que, gente? Qual que é a intenção do Esaú? Para tentar mostrar para o Jacó, que se ele estivesse morrendo de fome, então vou te dar um prato de comida de graça. Aprenda uma coisa, chorar, me ajuda, me dá, de graça por favor, você não vai receber nada chorando. Se ele era um homem caçador, não dava para ele ter pegado a caça, talvez ele caçou um javali, ele não podia ter pegado a caça dele e fazer assado para ele comer? Só que ele ficou lá, meu Deus, estou com fome, eu vou morrer de fome. Aí o irmão dele pergunta, peraí, mas se você quiser, eu te dou um prato de comida. Só que eu só dou esse prato de comida para você, se você me der para mim o direito de ser o filho mais velho. Lembra qual que era o peso de ser chamado primogênito? Qual é o peso de ser chamado primogênito? A herança fica para quem? Para quem que fica? Só que assim, a gente só pensa no agora, não é verdade? Aqui a Bíblia fala que eles não eram jovens, os meninos cresceram, já são jovens, né? O Jacó o Isaac tinha 60 anos quando teve eles, agora já está perto dos 80, ali perto dos 20 anos os jovens, rapazes, né? Aí agora eu pergunto assim, dentro do meu coração eu fico pensando, puxa vida, ele ofereceu para ele um prato de comida em troco de algo que não tem preço. Vamos falar a verdade, às vezes nós vendemos a nossa fé por algo que não tem valor. Vamos falar a verdade, quem já ouviu fofoca? Levanta a mão e balança assim, ó. Você já ouviu fofoca? Já ou não? Ô pastor, eu já ouvi fofoca.
Só que se eu ouvir aquilo ali, pastor, eu não deveria ter ouvido aquilo ali. Mas se eu ouvir aquilo ali, eu não vou dar atenção para aquilo. Quem já ouviu alguém contando mentira? Ah, pastor, eu já vi gente contando mentira. E às vezes está falando de uma coisa até a respeito da tua igreja, da sua fé, da sua crença em Cristo Jesus, da sua intimidade com Deus. E você muitas vezes acaba caindo naquilo que os outros falam. Por quê, pastor? Porque às vezes a gente vai levado em roda dos pensamentos das pessoas e acabamos caindo. Aí se você olhar, olha que coisa séria isso aqui. Ele tinha que trocar um pratinho de comida, por uma bênção que não tem preço. Receber a bênção do Pai, dizendo: a partir de hoje, tudo aquilo que Deus fez por mim vai fazer por você. Você vai prosperar, você vai crescer. Do mesmo jeito que Deus foi comigo, vai ser com você. Meu irmão, só o que eu acabei de falar, essa bênção vale mais do que um prato de comida? Vale, né? Dava para ficar com fome mais um pouquinho ou não? Dava para fazer um jejum de mais umas 2, 3 horas? Ou seja, para de fazer tempestade em copo d'água. Para de falar: eu não consigo. Você consegue sim, se você se esforçar você consegue. Fala amém. Se você fazer um esforcinho você vai conseguir. Só que, por que eu não consigo ir para a igreja? Tem gente me assistindo em casa agora: eu não consigo ir para a igreja, eu não tenho fé, não tenho força. Não tem, porque você não quer. Porque se você quiser, você aguenta um pouquinho. Quem já teve que andar de a pé porque não tinha condições de pagar um ônibus, ou talvez de pagar um táxi? Quem já teve de andar? Pastor, eu andei a pé, mas eu fiz. Chegou a hora de ir para o trabalho, fazer o quê? Não tem passagem, não tem ônibus, eu vou a pé. Vou trabalhar, não posso deixar de trabalhar, amém? Só que nós só levamos em consideração, só damos valia para algo que vai trazer recompensa. Só que quando a gente não percebe as coisas que vão acontecer no futuro, por desprezar algo que eu recebi agora, a gente acaba jogando fora. Tem pessoas, por exemplo, que venderam terrenos, que hoje, se fosse avaliar o dinheiro de hoje, o terreno que você vendeu lá, talvez para preço de banana um tempo atrás, hoje vale milhões no centro da cidade. Pastor, mas é que eu não pensei na época, eu estava morrendo de fome, eu ia ter que morar debaixo da ponte se eu não vendesse aquela casa. Ia morar debaixo da ponte? Não ia. Só que a pessoa gosta de fazer o quê? Dramatizar. Ela dramatiza, e quando começa a dramatizar, a pessoa começa a cair, até ela fazer o que é errado. Mais uma vez, a mensagem de hoje: não despreza o que Deus te deu. Lembra que o pastor deu o exemplo da escola? Puxa vida, se eu tivesse aprendido mais. Puxa vida, vamos pensar bem a verdade. Pastor, quantas vezes eu poderia ter lido mais a Bíblia e não li? Quantas vezes eu poderia ter orado mais e eu não orei? Você desprezou a Deus. Quem está entendendo, diga amém. Então o interesse da gente conseguir compreender aqui é que muitas pessoas estão vendendo algo que não tem preço que se pague para aquilo, por algo, meu irmão, que com 10 reais, hoje se você sair, por exemplo, tem lugares que vende marmitex aqui na cidade por 10 reais. Vamos dizer que se o Esaú saísse na rua e fosse no restaurante, 10 pila ele comprava ali uma marmita e já matava a fome dele e não perdia a bênção. Vamos lembrar de Provérbios 13:13, o que fala lá? O que diz? O que despreza a palavra perece. O dia que você despreza a bênção que Deus te deu através da palavra, você vai perecer. Isso não é para você, para mim, é para você, é para todos nós. Quando nós não damos atenção àquilo que o Senhor quer para a gente, nós estamos plantando algo para que nós venhamos sofrer dia após dia. Quem está entendendo até aqui? Agora eu vou só ler o versículo 33 e 34 e vamos passar para outra parte. Então disse Jacó: jura-me hoje. E jurou-lhe e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú e o guisado das lentilhas, e ele comeu e bebeu, e levantou-se e foi-se. Leia comigo agora: assim desprezou Esaú a sua, ou seja, pelo prato de comida, ele jogou fora o direito de ser o mais velho. Aí vamos deixar aqui, vamos por favor no capítulo 27, versículo 30. Eu não vou contar para vocês, eu não vou ler tudo para vocês, mas vocês devem se lembrar que chegou o dia que o Isaac iria abençoar. Aí ele estava cego, ele já não enxergava mais. Cuidado com a cegueira espiritual, que você não enxerga mais que está errado, que você não enxerga que está agindo, abençoando ou fazendo coisas que não devia. Olha um pouquinho para o pastor que eu vou falar uma coisa séria aqui. Tem casos de pessoas, pai, mãe, que muitas vezes vai fazer algo pelo filho que não era para você fazer.
Como assim, pastor? Mas numa necessidade, uma ajuda, uma vez ou outra, tudo bem. Duro é quando o pai e a mãe querem fazer tudo pelos filhos. Sabe aquela conversa assim, que fala assim, ó, vou dar o que eu não tive. Quem já ouviu essa? Você tem que dar o que você teve, para que eles sejam como você. Você está entendendo? Porque quem não luta, persevera para alcançar, não valoriza o que tem. Então não adianta você querer dar tudo de mão beijada, sendo que mesmo você dando, você não recebe o valor daquilo de volta. Você está entendendo? Não é o valor de preço ou de presente, é o valor do respeito. Ô pastor, eu nunca pensei que meu filho falaria tal coisa para mim. Quem já foi desprezado por um filho? Pastor, já fui desprezado pelo filho. O filho me tratou mal, me xingou, falou que eu era doido, falou que eu era véia, falou que eu era isso, falou que eu era aquilo. Triste isso, não é? Mas por que muitas vezes acontece isso? Me perdoe o que eu vou falar, mas tem muito pai e mãe que deixa o filho montar cavalo nas costas dos pais, e os pais gostam. É triste essa realidade. Se você ler aqui agora, você vai ver o tamanho do problema que aconteceu. Vamos lá, versículo de número 30, 27 e 30. E aconteceu que, acabando Isaque de abençoar a Jacó, apenas Jacó acabava de sair da face de Isaque, seu pai, veio Esaú, seu irmão, da sua caça, e fez também ele um guisado saboroso, e trouxe ao seu pai, e disse seu pai: levanta-te, meu pai, e come da caça de teu filho, para que me abençoe a tua alma. Aí ele diz, e disse-lhe Isaque, seu pai: quem és? E quem és tu? E ele disse: eu sou o teu filho, o teu primogênito Esaú. Então estremeceu Isaque de um estremecimento muito grande, e disse: quem pois é aquele que apanhou a caça e me trouxe? Eu comi de tudo antes que tu viesses, e fiz o quê? E o abençoei também será bendito. E Esaú, ouvindo essas palavras, você pode ler comigo agora, as palavras de seu pai, bradou, deu um grito, com grande e muito amargo brado, e disse a seu pai: abençoe-me também a mim, meu pai. Eu vou parar aqui, porque senão a gente vai ter que fazer muita leitura. Depois você lê na sua casa, combinado? Combinado? Você lê na sua casa? Lê do capítulo 25 até o capítulo 33, vai ser bom você ler. Agora a minha pergunta para vocês: qual foi o resultado do desprezo do Esaú para a palavra que Deus tinha dado, que aquele que fosse o primogênito herdaria as bênçãos do pai, herdaria a posição do pai? Qual foi a qualificação que ele colocou naquela bênção? Da palavra de Deus. Eu não vou abrir porque o tempo é curto, mas em Deuteronômio 25, se não estou enganado aqui é versículo 15, depois você pode ler em casa. Deuteronômio 21, 15 diz que na lei de Moisés diz que o filho mais velho, ele era o dono de ser, ele receberia então todos os benefícios que o pai tinha, a herança. Agora vamos pensar o seguinte: se ele jogou fora a palavra de Deus, se ele desprezou a palavra de Deus, ele tem por que ficar choramingando agora? Ele tem por que ficar chorando? Vamos falar a verdade. Já choramos muitas vezes por causa do leite derramado? Eu já atendi pessoas que elas disseram assim: pastor, eu me enganei, eu casei errado. Sabia que eu já atendi gente assim? Que está 30 anos casado, pastor, eu vivo com este homem, eu respeito como marido, respeito como pai dos meus filhos, mas eu casei errado porque eu nunca amei essa pessoa. Eu desprezei aquele que era um pouquinho mais feinho para ficar com o mais bonitinho, e acabei dando com os burros na água. Desprezei aquele que realmente poderia ser o amor da minha vida, para poder ficar com esse aqui, mas esse aqui me fez mal, esse aqui tem me feito mal. Hoje eu oro para que ele mude, eu oro para tirar isso do coração. Gente, e não é pouca gente que passa por isso não. Tem muita gente que vive arrependido do que fez no passado. Claro que arrependido, é bom se arrepender, mas arrependido por ter feito uma escolha que traz resultado até hoje. Aí você pensa comigo assim: esses tempos atrás eu estava meditando sobre isso, e hoje veio a calhar essa mensagem para falar para você.
Já percebeu que tem coisas que você despreza porque você tem demais ou porque você tem, mas quando você não tem, você valoriza aquilo que você tinha desprezado em outro tempo? Eu vou falar para você, tem casos, por exemplo, pastor, fui casado com uma boa mulher, me separei, hoje ela está casada, tem filhos, eu vejo sempre ela feliz. Pois é, não cuidou da esposa, desprezou a esposa, hoje a mulher é feliz. Ou vice-versa, olha, eu não valorizava esse homem que me respeitava, eu não valorizava esse homem que me ama de verdade, que é um homem de Deus, eu não respeitei ele, hoje eu perdi ele, hoje ele está no braço de outra mulher, está perdido, está no mundo da perdição, do pecado. Mas por que isso aconteceu? Porque eu desprezei um dia. Tem pessoas que desprezam o marido, desprezam a esposa. E outra coisa, tem pessoas, os pais que desprezam filhos. Sabe o que é o pai desprezar o filho? Não é o pai deixar abandonado, porque eu acho que pai nenhum faz isso. Pai que se diga-se com respeito, pai, mãe, né? Mas o que é o pai e a mãe desprezar? É o pai e a mãe que não ensina. Porque se você não perde tempo ali para poder ensinar, você pode ter certeza, se o senhor e a senhora não ensinam a fazer o que é certo, o traficante, aquele que ensina a fumar o cigarro, aquele que vai ensinar a tomar a bebida alcoólica, você pode ter certeza que ele vai ensinar se a senhora não ensinar. Está entendendo isso ou não? E por desprezar, por você não ter dado atenção para esses filhos, aí lá no futuro, no começo, agora talvez você está ali, ai tadinho, tadinha, agora talvez não te faça mal, mas lá no futuro não é você que vai sofrer, você vai sofrer, mas vai sofrer muito mais aquele filho que foi tratado, como diz a Pão de Ló, tratado debaixo das asas da mamãe e do papai, que a mamãe, ele errou, tadinho, não tem problema, o que é errado tem que ser repreendido, tem que ser chamado a atenção, claro que com amor e debaixo da palavra, amém gente? Agora, pensa comigo o seguinte aqui, esses dois irmãos agora, por conta disso, entenda bem, o Jacó fez uma coisa ali com a mãe, lembra que a mãe gostava mais do filho? Enrolou o pai, pegou ali os pelos de uma ovelha, colocou em cima dele, para poder o pai passar a mão nele e ver que ele era um homem peludo, igual era o irmão dele, lembrando que ele era carequinha, ele era um homem de pele lisa, não tinha pelos, e ele foi lá, irmãos, quem para fazer comida melhor, né, para o seu marido, se não sua esposa, não é verdade? A esposa não sabe dos gostos, quem que preparou a comida para o Isaac? Foi a esposa. E ele come, meu Deus filho, muito obrigado, está muito gostoso. Aí ele põe a mão na cabeça do Jacó e abençoa ele. E quando o Jacó saiu, chegou o Esaú com o prato de comida. Pai, fiz o prato de comida. Ixi, chegou tarde. Você pode falar comigo? Fala comigo assim, eu não posso chegar atrasado. Você chegou atrasado, perdeu a bênção, irmão. E vamos falar a verdade, às vezes um atraso que muda toda uma vida. Eu vou falar para você um caso que às vezes pode acontecer, exemplificando isso. Tem pessoas que desprezam o trabalho, desprezam a empresa que trabalha. Aí quando passa uma dificuldade, a pessoa, puxa vida, eu podia estar empregado ganhando aquele salário que eu achava esse salário uma merreca. Eu achava esse salário que não valia nada, mas hoje aquele salário seria bom. Então nós só olhamos para as coisas que Deus nos dá quando a gente já não tem mais elas. Como a presença de Deus, quem ama a presença de Deus? Você só vai aprender a valorizar a palavra de Deus, a presença de Deus, se você não tem valorizado, você só vai valorizar o dia que ela não estiver mais com você, o dia que você clamar e não sentir mais a graça de Deus, a abundância da misericórdia dele sobre você, o Espírito Santo te ajudando. Agora, para a gente poder fechar, vocês acham que essa história teria êxito nessa família, teria uma família amigável, os irmãos falando entre si, eles iam ter uma família, iam ver as cunhadas se unindo junto com os sobrinhos, brincando? Você acha que eles iam tomar um chimarrãozinho no final da tarde? Você acha que esses irmãos iam fazer assim? Eu vou falar para você uma coisa que aconteceu, vai lá por favor, capítulo de número 32, versículo 6. Se você achou aí, você olha para o pastor. Quantas pessoas tem hoje que tem mágoa do passado, do irmão, da irmã,
do cunhado, da cunhada, do pai, da mãe. Tem ou não tem gente assim? Que se falar do pai, meu pai me abandonou, minha mãe me abandonou, porque fulano fez, porque meu irmão me passou a perna, porque meu irmão sempre foi o queridinho da mamãe. Sabe aquelas pessoas que passou anos? Só para você entender, depois dessa conversa que nós acabamos de ver acontecendo aqui, passou-se 20 anos. Uma perguntinha para os irmãos: 20 anos faz diferença na vida de alguém? Faz ou não? 20 anos, gente, é muito tempo. Passou 20 anos, o Jacó teve que fazer o que, gente? Fugir. Por que o Jacó fugiu? Porque o irmão dele queria fazer o que? Matar ele. Olha o que diz o versículo 6. E os mensageiros tornaram a Jacó, e dizendo: fomos a teu irmão Esaú, também ele vem a encontrar-te. E ele traz o que, gente? 400 varões com ele. Eu não vou contar a história do Jacó, lembra que eu quero falar do Esaú. O Esaú, ele fez uma promessa: o dia que meu pai morrer, eu vou matar o Jacó. Sabe o que quer dizer isso? Aquela briga dentro de casa, sabe aquelas desavenças que a mãe ficava do lado de um e não ficava contra o outro, favorecia um e não favorecia o outro. Passou 20 anos, agora a mãe vai ter a triste decepção de um filho matar o outro. Horrível isso, né? Tudo por escolhas erradas, tudo por ter desprezado a palavra. O Esaú desprezou a palavra. Agora eu pergunto para você, de verdade, de coração, imagine uma coisa assim: se o Esaú desprezou a bênção, por que ele está bravo? Se o Esaú desprezou o direito de ser o primogênito, ele não desprezou lá atrás? Por que ele está bravo agora? Por que ele quer matar o irmão dele se ele não quis a bênção? Então eu pergunto muitas vezes assim: tem pessoas que elas desprezam coisas que depois que ela acorda e veja, puxa vida, aquilo seria bom, aí ela fica com raiva dela mesma. Quem já ficou com raiva de si mesmo, de você não ter feito algo que você sabia que tinha que fazer e não fez? Quem já ficou com raiva de você? Pastor, eu devia ter feito, eu devia ter estudado, eu devia ter me esforçado, eu devia ter feito mais, orado mais. Puxa vida, por que eu não fiz? Você vai querer que a tua família caia, que a sua família seja destruída por você não se levantar de verdade, por não ser um cristão verdadeiro, uma pessoa que realmente quer fazer a mudança? Então faça você essa mudança. Porém agora diz a Bíblia, qual que é o interesse do Esaú, gente? Levar 400 homens para ver o irmão dele. Qual que é a intenção dele? Para matar, irmão. Ou seja, passou 20 anos, mas a mágoa estava lá dentro. Será que talvez você não passa por isso, pastor? Eu me lembro do que meu pai fazia, do que meu irmão fazia quando era criança, minha irmã. Pastor, eu lembro que eles faziam isso, me batia, porque eu era o mais novo. Pastor, eu era do meio, mas o meu irmão mais velho era carrasco, meu pai era carrasco, minha mãe era não sei o que, fulano era não sei o que. E isso eu posso dizer com toda certeza, gente, que só está acontecendo isso aqui agora, porque lá atrás, o Esaú desprezou a bênção. Ou seja, não adianta você chorar por coisas que você mesmo escolheu. Você não adianta chorar por uma coisa que você mesmo fez. Deus pode mudar tudo? Claro que pode mudar. Ele é o Senhor que faz nova todas as coisas. Mas nunca se esqueça, não adianta você querer chorar ou ficar com raiva. Você já viu pessoa com raiva por ela fazer coisa errada? Ela fica brava dela mesma estar errada. Eu conheço uma pessoa, gente, que eu vou falar para vocês, é complicado. Sabe aquela pessoa que ela quer ser o centro das atenções? Que todo mundo tem que pensar só nela? Porque para mim ninguém faz nada. Mas para você faz. Sabe aquela pessoa que ela só olha, mas assim, ninguém percebe que aquela pessoa está sofrendo daquele jeito ou passando dificuldade, porque ela mesma escolheu estar ali. Tem pessoas que escolheram desprezar algo bom. Você já desprezou algo bom? De verdade, pastor? Eu na hora não percebi, mas depois eu vi que era errado. Depois eu percebi que eu desprezei algo que seria bom. Aí você veja aqui então, está acontecendo aquela briga, está acontecendo aquela raiva toda, e agora o Jacó vem para poder encontrar o irmão. E quando ele vai chegar para encontrar o irmão, ele manda os mensageiros falam assim: olha, é o seguinte, Jacó, nós fomos lá, mas infelizmente o teu irmão tem 400 homens esperando você. Aí, ou seja, você vai morrer. Uma briga que aconteceu por causa do desprezo da palavra. Quando você despreza a palavra, você vai trazer briga, contenda dentro da tua casa.
Quem está entendendo, diga amém. Eu vou só terminar a parte boa agora, porque a parte muito boa é saber que Deus trouxe reconciliação. Capítulo 33, versículo de número 1 até o 5, vamos ler. Diz assim, capítulo 33, do 1 ao 5. E levantou Jacó os olhos, e olhou, e eis que vinha quem? E agora, gente, ele vinha com quantos homens? 400 homens com ele. E então ele fez o que? Repartiu os filhos entre Léia e Raquel e as duas servas. Ele pensou, olha assim, eu acho que ele vai vir me matar, mas eu vou ter que encarar. Vamos falar bem a verdade? Não está na hora de você começar a encarar. Você errou, você pode ter desprezado lá atrás, mas não está na hora de encarar. Passou aquilo, eu vou começar a viver de novo. Porque tem gente que está presa, parada lá no desprezo lá atrás. Você desprezou a palavra, vá até o Senhor, peça perdão, se arrependa. Se você precisa pedir perdão para alguém, vá pedir perdão para aquela pessoa. Se você precisa escutar o perdão que ela pediu para você, perdoe. Não guarde essa mágoa dentro de você, que você está sendo prejudicado. O Jacó fez o quê? Quer saber de uma coisa? Eu vou encarar esses 400 homens. E separou seus filhos, colocou eles na frente, falou, vamos lá, seja o que Deus... Só que era o que Deus quiser? Não. Sabe o que estava acontecendo? Vou explicar até melhor, talvez eu falei da forma errada. Quem lembra de quando Jacó lutou com o anjo? Lembra? Antes dele encontrar o irmão dele, de passar o val de Jaboque, ele lutou com o anjo, e Deus mudou o nome dele. Deus chamou ele então de quê, gente? De Israel, homem que luta com Deus. Ou seja, ele tinha certeza agora que se ele falasse com o irmão dele o perdoaria. Sabe por quê? Porque agora ele está com Deus, lutou com Deus, ele apagou todo aquele passado errado. Você precisa fazer isso. Se é perdoar, perdoe. Se é pedir lá perdão, vá lá e peça perdão. Pastor, mas eu não fiz nada para o meu filho. Talvez ele nunca vai falar para você que você desprezou ele. Talvez por amor a você, mas ele se sentiu desprezado a vida inteira, porque a senhora desprezou amando o outro mais do que ele. Talvez você vê um filho todo dia, você liga todo dia para um filho que está longe, mas para aquele que está perto de você, você não pergunta se está bem. Ah, pastor, mas nós estamos sempre juntos. O amor tem que ser o mesmo, tem que ser igual. Aí para a gente fechar, olha que lindo, versículo, vamos pular o 2, vamos para o 3. E ele mesmo passou adiante deles, e inclinou-se em terra 7 vezes, até que chegou quem? O seu irmão. Agora eu pergunto para você, ele passou, deixou toda a comitiva, filhos, esposas, deixou todos ali os presentes que ele trouxe, os animais ali que trouxe com ele, os servos, ele vai na frente e ele se ajoelha. Você percebe que o Jacó, ele não vai para o confronto, ele chega e se ajoelha e faz o que? 7 vezes, reverenciando o seu... Ou seja, ele queria reconciliação. Pergunto para você, você quer reconciliação na sua casa? Com seus familiares, com seu sogro, com a sua sogra, com seu cunhado, cunhada, primo, prima, tio, tia, marido, esposa, filho, nora, enteada, genro. Você quer? Então você precisa se prostrar. Mas não fui eu que errei. Mas você é de Deus, você ganhou a batalha, você mudou de nome. Agora você vai querer ter uma família de fé, uma família de verdade. Porque agora olha o que diz o 4. Então Esaú correu-lhe ao encontro e fez o quê? E abraçou-o e lançou-se sobre o seu pescoço e beijou e choraram. Vamos ler de novo o 4, que eu quero mudar aqui a história, para você ver como se fosse, se ele não tivesse conseguido tocar o coração de Deus. Vamos o 4. Então Esaú correu-lhe ao encontro e deu-lhe uma espadada na barriga do Jacó. Não era o que o Jacó estava esperando já? Ele quer me matar, então eu vou enfrentar. Só que o que aconteceu? Quando Esaú viu Jacó vindo para perto dele, 20 anos depois, o Esaú saiu correndo e fez o quê? E o abraçou. Oh meu irmão, quanto tempo, eu imagino essa cena linda, dos irmãos ali, ai que linda a sua filha, nossa como está grande, olha como ela é cabeludinha, cabelo liso, ah essa aqui olha só do olho verde. Quem acha lindo esse encontro? Você acha que esse encontro é lindo? Só que só aconteceu isso porque o Jacó lutou com Deus. Se você não lutar pela tua família, desculpe o que eu vou falar, tá irmão? Se você está desprezando, se você não tem orado, se você não tem vindo à igreja, você não tem feito a campanha pela família, você não tem clamado de verdade pela tua família, me perdoe, mas você nunca vai encontrar isso aqui na tua casa. Você nunca vai ver o pai reconciliando com o filho, você não vai ver o filho pedindo perdão para o pai. Por quê, pastor? Como que eu não vou ver? Se você não quiser, meu irmão, se prostrar.
Não vai acontecer. Lembrando, nós não falamos praticamente nada do Jacó, falamos do Esaú. Ou seja, o Esaú desprezou. Agora eu pergunto, o problema de você desprezar a bênção de Deus é grande? O que acontece quando a gente despreza a palavra? Nós sabemos o que é certo fazer, mas fazemos ao contrário. Ou seja, eu desprezo, eu não dou atenção para aquilo que é certo, faço o que é errado, escuto a minha carne, a minha vontade. O que vai acontecer comigo? Vou sofrer? Vou ser feliz? Só vai ter sofrimento. Então o melhor é se fazer o que, gente? O melhor, meu irmão, é você fazer o que? Andar na palavra de Deus. Não despreze. O Esaú desprezou e trouxe um monte de problemas para a família. Quem entendeu, diga amém. Vamos orar de joelhos então, em nome de Jesus. Vamos fazer essa oração de joelhos. Todos receberam o pedido. Eu estou aqui com os pedidos dos irmãos que trouxeram pela manhã. Eu vou fazer esse clamor, você pega o seu pedido. Eu vou me ajoelhar aqui também em nome de Jesus, e nós vamos fazer esse clamor agora. Quem está em casa, ore comigo. Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu venho por meio dessa oração apresentar cada familiar. Eu venho apresentar, ó Deus, cada pessoa que está, meu Pai, nesses pedidos, de todos os irmãos, ó Deus, que durante todo o dia aqui colocaram o nome dos seus familiares, que aqui colocaram o nome, ó Deus, dos seus irmãos, irmã, pai, mãe, marido, esposa. Aqui está, meu Deus, esses filhos que foram, meu Pai, lembrados por seus pais. Meu Deus, estamos aqui orando e pedindo, meu Pai, estende a tua mão sobre eles. Se você puder, junto comigo, ore e fale o nome de cada um deles. Ore, abre a tua boca e diga o nome de cada pessoa da sua família, abençoando eles, porque por essa causa eu oro, Pai. Eu oro pelo Anderson, eu oro pela Lauana, pelo Valdecir, pelo Valdenir, pelo Marcos, pela Maria, pelo Edson, a Márcia. Eu oro pela Silvana, pelo Márcio, pela Ivonete, o Nelson, o Alisson, ó Pai, a Daiane, o André, o Davi. Alcança essas pessoas, meu Deus, o Miguel, o Givaldo, o Cleverson, o Cidevaldo, o William, o Jaime, o Fernando, o Júlio, a Rafaela, o Jonathan, o Davi, meu Deus, a Sandra, a Arlete, o Wellington, a Eliane, o Mauri, meu Deus, a Milena, o Murilo, o Edson, meu Deus, todos que fazem parte da minha família. Meu Deus, se falta algum nome na minha cabeça, alcança todos eles, Pai. Alcança, meu Deus, os de perto, os de longe, meu Deus, alcança os de primeiro, segundo e terceiro grau de parentesco. Meu Pai, nós clamamos, pedimos, meu Deus, livra, meu Deus, aquela pessoa da droga, livra aquela pessoa do cigarro, meu Deus, livra essa pessoa da mentira, do pecado, da prostituição. Livre essa pessoa, meu Deus, do vício, o vício da pornografia, o vício, meu Deus, meu Pai, do adultério, o vício, meu Pai, dessa pessoa que ela tem, meu Deus, todas as madrugadas, meu Deus, essa pessoa passa, meu Deus, a madrugada toda correndo atrás de drogas, meu Deus, em biqueira, devendo, ó Deus, para, meu Deus, para boca de fumo. Pai, liberta, meu Deus, liberta essas pessoas, liberta os casais, liberta, meu Deus, os casamentos, e abençoa todas as famílias, em nome de Jesus Cristo. Nesse momento, coloque-se de pé juntamente comigo. Meu Deus, eu oro e repreendo toda espécime do mal, toda obra de Satanás. Nós oramos e dizemos: vai embora, bate em retirada, tudo que não presta, em nome de Jesus, saia, vá embora e não volte nunca mais. Pai, assim eu abençoo as pessoas de casa, que Deus as abençoe em nome de Jesus.